concordância sobre os puros, né, e outras traduções ali, os limpos de coração, porque eles verão a Deus, nós tratamos no primeiro tópico sobre as questões relacionadas à impureza de coração, que há os seus desdobramentos. E falamos sobre a imoralidade sexual, não foi isso? Falamos sobre o julgamento. Nós falamos também sobre o que, irmãos? Segunda-feira? Podem me ajudar? Que a pureza de coração nos faz também sentir o quê? Um incômodo de uma ira santa de Deus. Irmãos, vamos lá. Nós temos vivido em um período em que se romantizam demais sobre o amor. Como se esse amor também, ele não se irasse. Aí, irmão, o que é isso, irmão? É pregar heresia. Provérbios diz que o pai que odeia o filho, ele faz o quê? Não, que odeia. Não, ele entrega o filho assim mesmo. O que ele faz? Ele deixa o filho à própria sorte. Seguir o percurso do próprio coração. E o que eu amo? Com o quê? Processo. Né? Não pode mais falar isso, né? E eu expliquei para os irmãos que tem uma pastora, né? Uma irmã aí da presbiteriana que está sendo processada por tratar sobre disciplina com vara, né? Chegou o tempo, irmãos. Se decidam para onde vocês querem ir. Muitas vezes nós achamos que por amar, amor é sinônimo de bajulação, de complacência, de concordância no meio do pecado. Mas quando a gente olha para Cristo, o próprio Deus encarnado, manso, Ele é o nosso protótipo, ou seja, Ele é o nosso exemplo. Então, o que Jesus fez ao entrar no templo? Ele não ficou como um cão raivoso, mas ele, nem diz meu cunhado, né? Meteu o pé, né? Ele entrou com um chicote e foi refletindo sobre a razão pela qual ele ia entrar no templo. Ali tinha ladrões, ali tinha fariseus, ali tinha pessoas que estavam fazendo do templo um comércio. E hoje não é diferente, né, irmãos? Esses dias não, muito tempo atrás, acho que em 2014, eu estava numa igreja em que constantemente eu ouvia um ministério de louvor dizendo: Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, né? E utilizou o texto de Mateus 18 para dizer: onde estiverem dois ou mais, eu diz em meu nome, ali eu me farei presente. Meus irmãos, hermeneuticamente falando, não é isso que o texto está dizendo. O texto começa dizendo o seguinte: ó, se teu irmão pecar, chama ele para conversar. Repreende. Se ele aceitou, meu irmão. Mas se ele não aceitou, traz mais outro. Mais à frente eu vou explicar o desdobramento disso. Como é a aplicação disso. Mas só vou trazer o texto para vocês compreenderem. E aí, Jesus ele falou: ó, e se ele não ouvir esse segundo, diga à igreja que está pecando e considere como gentil. E aí mais na frente ele falou: ó, porque se onde estiverem dois ou mais ali, ó, quando está eu e você, segundo a palavra, não é o Rodrigo, não é o Dantas, não é o Pierre, não é a Jéssica, não é o Fontes, é o próprio Cristo. Sentenciando aquilo, irmão, é o que a palavra está dizendo. E sabe qual é um dos nossos grandes problemas? Nós temos, por influência da cultura, nós temos esquecido algumas doutrinas que são muito importantes. Não se fala mais de regeneração, não se fala mais de arrependimento, e não se fala sobre a ira santa de Deus. Já parou para pensar? Talvez você aqui, irmão, esteja caindo em um tipo de pecado em que você foi tão romantizado que Deus te ama e que Ele te abraça do jeito que você está, que você não se arrepende. Não tem temor. Não há tremor. Como diz um homem de Deus aí do passado, um demônio tem mais temor que você. Mas isso está sendo gravado, tá? E quem diz isso não sou eu, Tiago. Crer que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios, o quê? Eles acreditam também e tremem. A gente escuta direto argumento assim: ah, mas eu tenho Deus. Deus que sabe do meu coração. Bom, irmãos, as Escrituras revelam o meu e o seu coração.
E as nossas atitudes em fé verdadeira revelam também. Não basta dizer que crê. A sua fé é baseada em obediência ou é baseada em um sentimentalismo? Você crê no Deus das Escrituras ou você criou um Deus segundo o seu ventre? Semana passada eu trouxe aqui algumas argumentações sobre os nossos corações, né? Que ele é idólatra, que é o centro de todas as emoções, está concentrado nele, que ele é corrupto mais que todas as coisas. Vamos batendo sempre nessa tecla. E hoje, meus irmãos, explanando tudo isso, diante da ira, revisando o que eu falei na segunda-feira, eu quero ratificar e intercalar essa ira santa de Deus sobre algumas questões práticas em que Deus se ira e continua se irando todos os dias. Eu pedi para vocês fazerem um exame de consciência para que vocês trouxessem algum tipo de situação ou pecado que vocês estão caindo em que Deus tem se entristecido ou se irado. Rodrigo, você não vai me perguntar aqui na filmagem, né? Não vou perguntar para os irmãos. Não quero ser deselegante com os irmãos. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos. Eu vou estar saindo semana que vem. E se tem uma das coisas que Deus mais odeia é partidarismo. 1 Coríntios capítulo 2, olha que interessante isso. Paulo ele chega a repreender a igreja de Corinto porque alguns irmãos ali estavam se intitulando um ser de Pedro, outro de Apolo. Senhor, tudo bom? E meus irmãos, isso é muito comum no nosso meio. Quantos, né, que chegam com o coração até com o peito estufado, dizendo: eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou presbiteriano, eu sou de alguma congregação. E aqui, por diversas vezes, já tentaram inserir no coração algumas divisões, sabe? Tinha irmãos que às vezes, em 2018 eu lembro que os irmãos falaram: quem vai pregar é tu? Eu falei: é Jesus, mas Jesus, a gente vai pregar a palavra dele, então quem vai falar é ele, não eu, e não Dantas, não fulano, não ciclano. E por que eu bati tanto nessa tecla? Porque é uma coisa que Deus, ele tem aversão. Então, se depois que eu não estiver aqui, se for Ventura, for trazer a mensagem, não seja arrogante, irmão, porque Deus odeia isso. Olha o que Tiago diz: eu concedo graça aos humildes, mas eu resisto aos soberbos, eu faço oposição a ele. Esse lance, não, Deus está aqui com os braços abertos para você, arrogante. Mentira. Se você é um obstinado, lembre-se, a ira de Deus está sobre você. Se você cria essas picuinhas, não, irmão, é porque aquele irmão lá, ele não é bom de teologia, ele fala algumas besteiras, então Deus está levantando você para abençoar esse irmão que vai vir aqui pregar. Só esse irmão aqui, esse pecador, você que está aí assistindo também, pode colocar aí nos comentários: não, eu discordo disso. Ou eu vou te responder biblicamente, respaldar biblicamente, ou vou te pedir perdão e te agradecer. Porque o primeiro passo para estar pregando aqui não é ter faculdade de teologia, é ter vida com Deus. E a primeira evidência de um servo do Senhor é que ter humildade para ouvir, e humildade para reconhecer, e humildade para ser confrontado. Hoje Dantas estava falando sobre Russell Shedd, né? E eu lembro que uma das palestras, a gente conversou várias coisas. Eu não, né? Ele estava conversando com outros irmãos e eu, querendo fazer uma pergunta para ele, né? Achou que eu ia fazer alguma pergunta teológica. Eu falei assim: qual seria o maior conselho que o senhor poderia me dar? Sabe o que ele disse? Busque ao máximo cativar amizades com homens piedosos. E considere o seu falar. Lógico, baseado nas escrituras, um homem bíblico. Mas lembre-se, homem mais velhos. Aí, ó, inimigo aí, ó. Você abaixou? Obrigado, desculpa. Então eu vou ficar quietinho aqui. Eu vou botar o público aqui e vou mexer. Então, meus irmãos, isso ganhou tanto no meu coração
E eu tenho algumas pessoas que eu considero muito, eu tenho um respeito muito grande. E todos esses pastores que eu tenho esse respeito, essa admiração, eu já vi eles tropeçarem em algum ponto teológico. Mas eu nunca também quis expor a fraqueza dele ou o equívoco dele na frente dos demais. Rodrigo, mas Paulo repreendeu o irmão na frente de todos para que o restante entendesse. Sim, uma coisa é pecado de hipocrisia e pecado sério. Outra coisa são equívocos. Paulo falou, quando o mais velho pecar, o que você faz? Repreenda como se você estivesse repreendendo o teu pai. E sabe qual é o grande problema? É que às vezes isso revela a forma que você também repreende seu pai. A forma que você repreende o mais velho, repreende, mostra também como você é no contexto familiar. E aquela questão que eu falei ontem sobre a ira ativa de Deus e sobre a ira passiva de Deus, acontece da seguinte forma. Você pode ver que Deus, ele age com a sua ira ativa, o quê? Punindo, disciplinando os irmãos. E essa disciplina é para quê? Para aproveitamento. A tristeza, segundo Deus, opera o quê? Arrependimento. Mas segundo o mundo, morte. Vem comigo. Isso aqui é na prática. Evangelho na prática, irmãos. Acho que o curso lá na igreja lá tá me abençoando tanto. Que os versículos lá é hermenêutica e prática. Exemplo. Texto e prática. E a gente precisa aprender a fazer isso, irmãos, em nossa vida. Investigar nossos corações. Vem comigo. Você, Ventura, está tendo uma discussão com a tua esposa. Aí eu vi o Ventura e me falo assim, cara, eu não suporto mais a reclamação da minha esposa. Peguei um caso, coincidentemente, hoje. O cara alegando que a mulher não para de reclamar 24 horas. Murmuradora, reclama. Entendi. Aí ele disse tudo aquilo que ela faz. E quando eu fui perguntar para a irmã, eu falei, irmã, por que você reclama? Ela falou assim, na verdade, tal hora eu faço isso, tal hora eu faço aquilo, tal hora eu faço isso, tal hora eu trabalho, tal hora eu cuido dos meninos, tal hora, tal. Ela tinha um horário praticamente do dia inteiro. Essa mulher, eu falei, que hora que você dorme, meu filho? Quase todo preenchido. Ela falou assim, eu já pedi ajuda a ele, supliquei milhares de vezes. E o que eu faço? Eu dou um tiro nele? Aí revela o que? A ira humana. Agora eu pergunto para os irmãos, ela tem motivo para se irar contra ele? Sim ou não? Sim. Na prática, vamos lá. Sim. Porque o irai-vos é no imperativo. Olha o que Paulo diz. Irai-vos, mas não. Então, ele está falando, se ire. Contra o quê? Vamos dizer que você não se ira. Se você não se ira, meu irmão, vou nem dizer que você é um santo, você é um defunto. Né? Porque se você tem o Espírito Santo, você tem que se irar. Contra a pedofilia, contra a mentira, contra a falsidade, a hipocrisia. Tudo isso você tem que se irar. Então, quando você enxerga os dois lados da moeda, entenda, irmãos, a ira, pode-se dizer que quase que 100% das vezes, ela é maléfica. Porque a ira fora das Escrituras, fora do respaldo bíblico, fora de Cristo, ela sempre vai ser para se autopromover. Ou então apenas para expressar a sua miserabilidade. Mas essa jovem, ela estava implorando ao cara que se diz ser crente. E ele é crente? É. Tu conhece ele, conhece, cara. E qual é a evidência que ele era crente? É que quando ele depois começou a ouvir ela desenhando na conversa novamente, ela já desenhou para ele, falou, poxa, cara, eu também estou sobrecarregado. Eu também estou sobrecarregado porque de manhã eu também estou no trabalho, à tarde no trabalho, aí tem faculdade, aí tem mais nisso aqui, aí tem mais nisso aqui. O que a gente faz, mano? Esses são importantes, né? Essas coisas. Para tudo. Para tudo. Se organiza. Você assume a sua função de provedor, de marido, e você de o quê? De auxiliadora. Vai falar isso hoje. O feminismo tem destruído as famílias. Né, irmã? E o machismo? Bom, a gente já sabe que o machismo desde o início, né? Já é uma praga. E o feminismo? Aí, no meio da conversa, eu falei assim, mas ela me afronta, tal. Eu falei assim, mano, homem dificilmente peita o outro. A gente está conversando aqui, a gente pode discordar. Eu e todos os irmãos aqui, nenhum dos irmãos aqui me peitou. Exceto o Gomes. Tô brincando.
Só pra gente rir, viu? E aí... Eu sou homem fácil, né? Tudo que é de impiedade, né? Brincadeira, irmão. Ele é o mais expressivo. Mas veja bem, meus irmãos, Nil Gomes nunca me peitou aqui. E por que minha esposa tem que vir me peitar? O homem automaticamente, pelo que Deus constituiu ele já se sente o quê? Ofendido. E o feminismo ele faz isso. Ele quer te igualar, moças. Ao invés de você ser protegida por uma função que Deus deu ao homem, o que você faz? Você quer criar rivalidade. E aí essas iras, elas ficam incontroláveis. Elas não são lançadas à luz das Escrituras para que você possa enxergar que ela é pecaminosa ou se ela é santa. A nossa tendência é achar que nossa ira é santa. Sim ou não? Baseado no egoísmo. Mas quando a gente vai vendo a pureza de Cristo, segundo a bem-aventurança e segundo o caminhar da vida dele, aí você vai analisando a sua e vai vendo. É apenas uma ira imunda. É apenas um trapo de imundícia. Irmãos, lembre-se lembre desse esqueleto. Ira está debaixo de todo obstinado. E o que é um obstinado? Lembra Jesus falando com os fariseus? De dura cerviz? É aquele que está errado e não se dobra. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui hoje, mas tem pessoas que para você conversar com ela é difícil, irmãos. Mas ela é tão difícil, mesmo você mostrando, mesmo Cristo mostrando, revelando, elas não querem crer. Olha os fariseus. O cego chega dentro do templo Formosa e o cego alegre, jubilando. O que ele diz? Ele fala, eu fui curado. Olha os fariseus, mas como assim? Quem foi que te curou? Jesus de Nazaré. Ué, mas aquele homem é pecador. O cara usa a própria Bíblia dos fariseus. Mas está dizendo lá que no homem é pecador, né? E aí? Ele fala, se ele é pecador, não sei, mas eu era cego e agora eu vejo. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Os fariseus, mesmo diante da expressão exata de Deus, ele não se curvava por quê? Porque ele amava o pecado dele. Obstinação, orgulho, soberba, facção, desejo de poder. Tudo isso está bem no íntimo do coração de vocês e vocês não vão ouvir em qualquer igreja sobre isso aqui, irmãos. Porque em outras denominações, quanto mais instigar isso, mais desejo você vai ter de voltar. Por quê? Porque isso te coloca no holofote. E aqui não, a gente vai colocando cada um dos irmãos no devido lugar. E qual é o lugar do homem? É entendendo que ele é caído, que ele é depravado e que nele não há nada de bom se não for graça do Senhor derramado sobre o coração dele. Então lembre-se, quando você for afrontado, olha só a narrativa, irmãos. No tempo político você deve ter ouvido muito isso. Você vai lá e confronta a ideologia. O que eles fazem? Não, o que é isso? Você está contra mim. Isso é uma ofensa. Isso é não sei o quê. Coisas... Vamos pegar um bizarro aqui. Na Holanda, né? Alguns já disseram aí que está legalizada a pedofilia. Não sei se isso é verídico, irmãos, mas por que a pedofilia foi autorizada lá? Por que a Holanda está como está? Porque foram romantizando alguns pecados. E sabe qual foi a maior fala de Satanás? Toda forma de amor é lícita. Meus irmãos, como isso é problemático? Isso é tão belo, né? É ou não é? Mas é bonito. É ou não é? Qual foi o contexto que eles aplicaram? Para romantizar o pecado. Aí o cara tem mais poder do que ele, o cara tá assim, e ele olha para a mulher e fala, não, eu gostei da mulher dele. E eu amei ela, tô amando ela. E ele começa a utilizar como posse. Porque nasceu, a pedofilia nasceu isso. O cara falando que amava uma criancinha de tal. Dizendo que isso era amor e agora vai cuidar da criança. Ele está lá, maltratando essa criança. Qualquer forma de amor que não estiver em Cristo é demoníaca. É egoísmo. É
E por isso que devemos olhar para os nossos corpos e falar, será que eu estou amando aquilo que Deus odeia? Deus odeia, odeia. Se você é um pai, e um pai bíblico, certas atitudes do seu filho você vai odiar, e tem que odiar. E com veemência, e mostrar para ele que aquilo nasceu no Éden, na queda, na desobediência. E um puro de coração, ele está disposto o quê? A se arrepender. Então você está repreendendo aquela pessoa. Já falou uma, já falou duas, já falou 3, 4. Se você continua, aí você vai vir aquela ira carnal, aquela ira mundana, não a ira divina. E devemos odiar o pecado dessas pessoas, e não elas. E aí é onde é que está a parte difícil. Eu vi, né, acho que o Paul Washer falando assim, Deus odeia o pecado e odeia o pecador, né? Amo muito ele. Mas nesse ponto eu discordo, porque eu não consigo desassociar o pecado de mim mesmo. Porque eu tenho uma natureza carnal. Acho que ele poderia ter dito assim, ó, Deus odeia o pecado e o obstinado que não está disposto a se arrepender dos seus pecados. Aí acho que ficaria melhor. Por que quem que lança o homem no inferno, irmãos? Alguém pode me ajudar? Quem lança? Essa pergunta dói, né? O que ou quem? Quem? Quem lança o homem no inferno? É. Ele mesmo. Põe Mateus aí. Mateus 10. Vou deixar o texto falar, né, irmão? Porque senão vocês vão falar, Deus, está falando demais. 10, 28, por favor. Aí. E não demais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A quem é esse aí? Irmãos, O próprio homem. o próprio Deus, ele tem aversão ao pecado. O homem nasceu caído e ele já está caminhando para um abismo, né? É o desejo de Deus que ele se perca? Não. Mas ele é justo, ele é santo. Então quando alguém te repreendeu, ao invés de você olhar para o outro, ficar de birrinha, de mimimi, falando, quem é você? Não me julgue que não seja julgado. Nós aprendemos sobre o julgamento verdadeiro. Não julgue de maneira hipócrita. Mas você também, que vai confrontar o irmão, esteja preparado para ouvir um confronto também e tenha humildade. Porque talvez ambos se abraçarão e chorarão pelas suas misérias. Porque cada um de nós tem pecado. Sabe por que muita gente não congrega? Arrogância. Arrogância, soberba. Não querem estar submisso. Não é uma liderança, é um pastoreio. Porque o pastor, o que ele faz? Tira a carrapada. Tem irmão que fala assim, eu congrego na igreja tal, é mesmo? Vai lá, pastor, o senhor conhece esse fulano aqui? Já vi por aqui. Isso não é congregar. Não é congregar. Não se iludam. Aqui mesmo. Não se iludam. Eu sei que aqui é a igreja para muitos irmãos que já vieram me falar. Mas tem alguém que você confessa pecado? Tem alguém que você também confronta? Se não tem, irmão, isso é um clube social. Isso não é igreja. Aí, irmão, mas que você está falando assim? Porque o próprio Deus, o próprio Cristo morreu por ela. E se ele deu a vida pela igreja, você acha que a igreja é algo banal? E o que é a igreja, irmãos? O ajuntamento de santos, de homens desejosos, humildes, servos do Senhor, dispostos a se submeter à sua palavra. Hebreus 10, 25. E não deixem de se reunir como é costume de alguns antes. Admoestem e exorte, confronte uns aos outros. Olha só. Aí o Cristo em casa fica difícil quando eu assim. Consegue entender, irmãos? A importância de você entender que Deus se ira contra o seu pecado. Mas olha a importância maior, irmãos. Muitas vezes você talvez esteja até como eu. Tem alguns pecados que está à porta, está no coração, você fala, maldito de Adão. Foi como eu falei no curso ontem lá com o pregador. Eu falei assim, o pior, às vezes não é nem o pecado que já está revelado. Isso é terrível. Mas
Sabe qual é um dos mais terríveis também? É aquele que está lá no íntimo do coração. Não, irmão, então todo mundo está na miséria. Todo mundo. Todo mundo. Mas sabe qual é o pior desse aí, Tony? É porque às vezes alguns irmãos vão na tua situação e falam, irmão santo. E não vê lá no íntimo. A gente está falando da ira, né? Da cólera contra o outro. Do ressentimento contra o irmão. Só porque ele não falou contigo direito, já fica, que miserável, que desconsiderado. Ou então você, que às vezes não dá a mesma importância para o irmão. Às vezes você não fala. Às vezes não fica tão claro, mas está lá, latente lá. Aí você falou, por que isso é tão perigoso? Porque foi o que Jesus mais combateu. Olha os fariseus, cerimonialmente alinhado, mas e o desejo? Irmãos, a doutrina da regeneração, a gente tinha que ficar dias e dias falando só dela. Porque Deus, Ele não somente muda o nosso comportamento, porque isso aí, meu irmão, é moralismo. Isso aí é farisaísmo. Sabe o que Ele muda? Os sentimentos. Então, não é só o agir, é o reagir. E por que muitas vezes eu choro sozinho, assim, andando, meditando? Porque eu vou vendo que alguns sentimentos meus ainda não foram o quê? Alinhados com os de Cristo. Pega um macaco, irmãos. Você pode alimentar ele de todo tipo de alimento. Você coloca uma bananeira, ele numa gaiola, de frente com uma bananeira. Ele vai estar lá olhando para aquela banana. Ele pode até não conseguir pegar a banana. Pecar, né? Eu estou revelando. Mas ele está lá o desejoso. Ai, daqui eu queria pegar. A inclinação do coração. É igual quantos que você conhece? Não assiste TV, não corta o cabelo, não faz um monte de coisa, que é até anti-higiênico, né? Mas sabe o que é mais terrível? Assim, eu falo isso todo, sem zombaria, sabe, irmão? De todo o coração. Mas o desejo está lá dentro, cara. Não é o quebrar a TV. Não. Não é somente deixar o Netflix. Quando você deixa apenas por regra, não foi transformado. Agora, quando você deixa, porque teu coração foi transformado, e você olha e fala, que futilidade. É diferente. Percebeu a complexidade da coisa, mas vocês conseguiram entender a realidade de Cristo? Meus irmãos, quantos saem de um extremo para o outro? O extremo é o quê? O cara é altamente legalista, religioso mesmo, lei, aí vai para outro extremo, qual? O legalismo. E sabe por quê? O legalismo ele vai para a libertinagem. E sabe por que geralmente ele vai aqui? Porque ele foi pego em algum pecado. E ao invés dele rogar a Deus, reconhecer, divulgar, falou, foi isso mesmo, irmão, eu preciso melhorar, eu preciso das suas orações. O que ele faz? Ele começa a criar jurisprudências para justificar suas misérias. É tão difícil, né? Tá gravando aqui, eu tenho que falar de um reverendo aí, eu acho que vocês já sabem quem é. Mas esse homem já abençoou tanto minha vida no passado, irmãos. Hoje, quando você vai ouvi-lo, ele está apacentando bodes. Bodes. E o que o bode quer? Tudo, menos repreensão. Eu já disse isso aqui outra vez. Quando vocês puderem, coloquem no YouTube da seguinte forma. Pastor pastoreando em Israel. Você vai ver lá um pastorzinho, tá na frente, as ovelhas tudo atrás, aquela coisa mais linda, irmãos. Mas tem um videozinho específico que o pastor, quando ele olha de longe, ele vê um bodezinho, né? E para saber se é um bode, ele pega o cajado e dá um cascudo, né? E aí ele errou a primeira, era ovelha, a ovelha baixa a cabeça, submete. Aí vai na outra ali, aquela ali tá meio sujinha, tá meio estranha. Dá um cascudo, ela baixa a cabeça. Quando chega no bode, antes de terminar o cascudo, ele já está mostrando os dentes. Será que temos sido ovelhas ou bodes? Será que estamos abertos a ser confrontados? Será que estamos sendo disciplinados por Deus e temos fechado o coração, endurecido o coração? Ou será que temos sido uma ovelha do Senhor mesmo? Que a gente consegue analisar, rastrear. Irmãos, em nome de Jesus, não ache que as tuas fraquezas e os teus pecados, eles são para te envergonhar. Muitas vezes vem para revelar um pecado diferente do outro aqui, ó. E que junto como igreja vamos melhorar e vamos vencer esse pecado.
quando eu omito eles, quando eu não congrego, eu estou querendo esconder, e o meu medo é disso. Achei interessante, cara, a primeira vez que eu fui na casa do Dante, sabe? Ele foi abrindo a vida, eu quase falei, não, Barão, tá bom aí, né? Fica aí, escondidinho. E eu nem ia falar isso aqui não, mas o Espírito Santo toca no meu coração para falar. Alguns acham que Dantas é desigrejado, né? Já chegaram em mim, aquele desigrejado lá, aquele lá que passou. Já falaram para mim. Como assim, cara? Ele é um cara que se reúne com o povo em tal lugar. Conversa com ele, congrega com ele. Sério, congrega com ele, congrega com a esposa dele, com o cunhado dele, com a cunhada dele. Vocês vão ver, muitas vezes, o agir de Deus de maneira tão nítida. E sabe quando é que há um agir do Espírito Santo, meu irmão? É quando há pulos, gargalhadas. Às vezes pode até acontecer alguma coisa, sabe? Mas sabe quando é que é? Quando há confissão de pecado, cara. Quebrantamento. E a gente tem experimentado tantas coisas maravilhosas, sabe? Os irmãos Joyce também, Vivi, na casa do Mauro ali, né? Às vezes a gente está lá, né, Vivi, de maneira tão simples, tão natural, sem tanta liturgia. E no meio da conversa você vai percebendo o próprio fluir do Espírito quebrantando os nossos corações. E tem outros que não, estão até lá na igreja, congrega, presta conta, mas aquela coisinha mais artificial, sabe? Que não revela de tudo para o pastor, porque se ele souber vai ficar feio, você vai perder o cargo. E por isso que o Espírito Santo, em muitas igrejas, foi extinto. A W. Tozer disse assim, se retirássemos o Espírito Santo das igrejas, mais de 90% continuaria tendo os seus cultos da mesma forma. 90%, irmãos. Ou seja, sabe aqueles movimentos de choro, louvorzão, rolo no chão, aquela coisa toda? Continuaria. Porque talvez aquilo, caramba, se for uma chamada forte, hein? Foi quase uma disciplina. Meu Deus do céu. Agora foi Deus que usou, eu já estava perdendo de tempo, aquele relógio dele é pequeno. Oh, obrigado, Senhor. Acho que vai ver, não tem que... Com esses poucos segundos que ainda me restam, eu quero dizer para os irmãos, irmãos, em nome de Jesus, hoje ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Talvez alguém esteja te repreendendo de uma coisa que você acha que ele está querendo te difamar, mas para de ser orgulhoso. Não se deixe ser emburrecido pelo orgulho, meu irmão. Escute, veja onde você está errando de maneira contínua. Contínua. Pare. Pare com isso. Você tem poder por meio da graça, por meios de graça, para abandonar isso. Amém. Não, eu não dou conta. Dá sim. Dá sim. Peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda a outros irmãos mais maduros. Ore e diga, meu problema é esse. Às vezes você vai dizer, se contorcendo. Porque a última coisa que o seu ego quer dizer é isso. Mas em nome de Jesus, meu irmão, experimente uma intimidade mais profunda com o Senhor. E é isso que Ele quer de nós, como filhos amados. Ter aquele relacionamento íntimo com Ele. Vocês prometem que vão estar aqui na segunda-feira? Eu vou tentar trocar para estar aqui na segunda-feira, né? Eu vou finalizar na segunda-feira, tá, irmão? Pelo menos os puros de coração. Amém? Amém. Tá bom, em puros? Parece uma brincadeira, mas é triste, né, irmãos? Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Eu queria dar a oportunidade para os irmãos falar alguma coisa, mas na segunda eu prometo que eu vou pregar, vou finalizar em 10 minutos e eu quero ouvir os irmãos. Amém? Não, tu vem segunda mesmo, né? Esse quinta, não? É porque na segunda eu vou trocar. Tá bom? E a só última informação aqui, talvez na quinta-feira que vem, eu vou estar levando a palavra lá no Congep. Eu recebi uma chamada aqui, né? Mas só que eu tenho que ver com a Varó em casa, que ela é mais antiga e tem que respeitar, né? Brincadeiras à parte, mas a gente tem que organizar a agenda, né? E talvez na quinta-feira que vem eu estarei lá no Congep. Não sei se lá é quinta ou é terça, então pode ficar para outra vez. Eu só quero pedir uma coisa para os irmãos. Lá é toda terça. Toda terça? Irmãos, não sejam partidários em nome de Jesus. Não venha por conta do Dantas, não venha por conta do Rodrigo, não venha por conta do Fontes, do Martins, do Oliveira. Venha por Cristo, meus irmãos. Tem outras pessoas precisando ouvir isso aqui, ó, ser liberta de si mesmo. Amém? Amém. Eu sou a segunda, não, né?
Acho que eu vou vir amanhã mesmo, viu? Eu estou tentando trocar aí com de sexta, né? Pode ser então? Vocês vêm amanhã então? Amanhã Tá bom. Se converte. Mentira santa. Mas eu acho que eu venho amanhã mesmo. Senão você fica desigrejado. Você entendeu a piada, né? Fazendo escola. Eu precisava terminar o pensamento, irmãos, mas é tanta coisa para dizer. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esses irmãos, obrigado por essa tarde, obrigado por esse local. Mas, sobretudo, Pai, obrigado pela Tua presença, Senhor. Oh, Pai, é tão difícil muitas das vezes nos depararmos com verdades que vêm nos confrontar, Pai, nos açoitar. Mas, Senhor, muito obrigado, Pai, pois por meio da Tua disciplina o Senhor revela o Teu amor. O Senhor revela a Tua graça. Meu Deus, nos ensina a sofrer, Pai, para a glória do Teu nome. Pai, como diz o servo do Senhor, que possamos aproveitar, Pai, o sofrimento, Pai. Que nós não venhamos desperdiçar esses momentos, porque é neles que nós crescemos, Pai. E muitas das vezes é nele em que nós conseguimos encontrar um lugar de humildade, um lugar de graça. Pai, nos amadurece, Pai, pois nós precisamos tanto de Ti, Pai. Eu sei que essa mensagem de hoje, Pai, ela teve um teor a mais de confronto, Pai. Mas nós sabemos que é pelo Teu amor, pela Tua graça. E o Pai que ama o Filho, Ele o disciplina, Ele açoita muitas vezes com a vara. Que possamos compreender, Pai, as situações que estamos vivendo. Para que possamos discernir o que é disciplina, Pai. E o que é de fato birra. Para que possamos nos arrepender e sermos conformados à Tua imagem, Pai. No nome santo de Jesus. Amém? Amém. Pode tirar uma foto aqui, ó. Do que não vem de verde aqui, ó. Ah, então vou ter que sair.